Vamos para mais um episódio! Ai, como vocês estão? Estão curtindo a terceira temporada? Tá emocionante? Eu trouxe muita beleza, hein? Muita gente bonita, muita gente nova. Tem carinhas conhecidas também que tá pra surgir. Ai, tô muito feliz, tô muito empolgada. Sempre, né? Ó, as frases já estão se tornando frequentes. Mas é verdade, gente, eu tô mesmo. Tô mesmo, é verdade esse bilhete. Eu espero muito que vocês estejam curtindo. Peço desculpas que teve alguns episódios para quem curtiu inteiro, encerrou indevidamente, né, erros técnicos. Acontece com frequência quando você faz tudo sozinha. Mas eu tô tentando melhorar para que isso não se repita. Tudo bem, prometo que eu vou fazer o possível para que isso não se repita. Vocês estão? Ó, tá muito calor hoje, como vocês podem ver pela grande iluminação do meu cenário, que inclusive em breve vai mudar, porque eu já tô pensando em mudar de novo. Sim, não tô gostando de ficar contra a luz da janela, então vai haver mudanças, mas serão muito boas, fiquem em paz. A ideia é sempre melhorar, nunca piorar. Então bebam água hoje, bebam muita água, porque tá muito quente. Aí quando eu solto esse vídeo tá um puta calor, porque esse vídeo só vai subir daqui praticamente um mês. Ai, qualquer coisa eu troco essa parte. Gente, é o seguinte, o papo hoje é um papo burocrático, chato, adulto, porém necessário. Uma coisa que eu gosto de ser nesse podcast é útil. Então, além de útil, assim, não é questão também de utilidade pública, mas quando eu penso em trazer pra cá, são desafios que eu tenho na minha vida. Então, o que eu penso? Se eu já sofri isso aqui, outras pessoas podem sofrer. Inclusive, sobre esse tema que eu vou falar hoje, quando eu tive um problema gravíssimo ano retrasado, foi muito louco. Poucos meses depois, um amigo meu teve o mesmo problema. Então, eu tive a prova que realmente é uma coisa recorrente, que se a gente não prestar atenção, vai acontecer. Então, não é uma coisa tão difícil de acontecer, não é uma coisa tão, aconteceu comigo, foi muito atípico. Talvez não. Talvez não. Na verdade, na maioria das vezes não, ainda mais quando se trata desse tema. Então, hoje vamos falar sobre educação financeira. Eita, uma comunicóloga, entendeu? Completamente avessa às exatas, que minha professora Elza não me ouça, porque, né, por ela eu estaria dentro da área de exatas. Mas, o que acontece? Eu explico pra vocês o porquê que eu tô falando tanto disso. Cara, se tem uma coisa que a vida adulta exige, é que você tenha bons contatos e um bom contador. E contador é uma coisa muito difícil, por quê? A gente precisa ter alguém de confiança, porque a gente tá falando sobre abrir a nossa vida financeira para alguém, eu acho que é uma das coisas mais íntimas que a gente pode fazer. A pessoa vai ter acesso, vai ter controle, mas ela vai ter acesso a toda a sua vida financeira, então ela vai saber tudo sobre sua vida. Onde você mora, o que que você faz com o seu dinheiro, aonde você aplica os seus gastos, seus investimentos, tudo. Ela vai saber tudo sobre a sua vida. E se teve uma coisa que eu parei pra pensar, é o quão isso é valioso. Vale muito, cara, muito. Ainda mais hoje em dia, com tantos golpes financeiros acontecendo, eu fiquei pensando muito nisso, tipo, cara, é muito louco a gente pensar que alguém que tem acesso aos nossos documentos já tem acesso a tudo. Pode divulgar isso de uma maneira muito equivocada, vamos colocar assim. Então, é uma coisa pra gente, entendeu? Então não é qualquer pessoa que pode ter. Então, eu quero falar nesse episódio que, ai, Priscila, agora eu preciso ter noções de contabilidade, agora eu preciso ser um contador, não. Mas você precisa ter bons contatos, porque vai fazer diferença na sua vida adulta. Acredite. A gente vai abordar sobre muita coisa aqui, viu? Eu vou falar de forma abrangente, vou falar de forma individual, que é para vocês entenderem o nível de importância, mas eu precisava trazer isso. Então, assim, amigos, a vida adulta exige que a gente faça algumas coisitas. Eu nunca costumo falar que eu sinto saudade da minha infância, da época que eu não pagava boletos e tudo mais, porque aquela época foi uma época muito difícil pra mim. Mas tem uma coisa que hoje eu penso, é que eu tenho saudades da época que eu não precisava declarar imposto de renda. Cara, chatão essa tarefa adulta, hein? Chatão, mas é pra responder esse tipo de coisa que esse episódio existe. Gente, vamos desmistificar. A ideia é desmistificar o tema. Então, assim, eu percebo muitos adultos que, tipo assim, sei lá, vendem uma propriedade e tem uma grana, aí descobriu que precisa declarar imposto de renda. Isso, porque a depender da sua realidade financeira também tem esse detalhe. Então, é por isso que eu fiz. E assim, esse tema ainda é muito difícil pra mim, tá? Esse tema é muito difícil pra mim. Porque assim, por mais que eu não goste,
Eu ainda tenho muita dificuldade e eu já me peguei muitas vezes pensando: "Será que eu preciso fazer um curso? Será que eu preciso me aprofundar um pouco mais no tema?" Porque vira e mexe, acontece algum problema diferente, eu fico me perguntando se a pessoa tá aí eu procuro ajuda, né, e eu fico pensando: "A pessoa tá me enrolando ou é isso mesmo?" Eu já vi contadores cobrarem absurdos e assim, gente, você estudou, você tem que cobrar. Eu odeio ficar dando valor pro trabalho dos outros, ainda mais quando é prestação de serviço. Que é uma coisa que eu vendo também. Agora, há níveis, né, há níveis. Eu cobro o que é justo. Que seja um valor baixo, não é um valor que eu vou estar perdendo dinheiro, é um valor justo. "Ah, mas é um valor muito alto que você está cobrando e você cobra o mesmo para fazer uma coisa menor". Certamente não. No valor maior, eu estou aglobando muito mais serviços, coisas que no menor eu já não faço. Então, são coisas que você precisa prestar atenção com calma e você precisa enxergar aonde está fazendo de fato uma diferença ou não. É complicado, não é fácil e, de novo, é por isso que esse episódio existe. Eu vou falar algumas palavras difíceis para vocês entenderem o nível da profundidade, da complexidade deste problema. E é por isso que elas me fizeram entender onde os adultos choram. Onde os filhos choram e a mãe não vê, tá entendendo? Imposto de renda. Arrepiei, só de falar essas 2 palavrinhas duras de doer. Por isso que a gente tá falando sobre isso, eu já falei umas 3 vezes essa mesma frase. Gente, é o seguinte, imposto de renda é uma coisa muito séria e caso você seja microempreendedor, é uma coisa que você precisa prestar muita atenção. Todo mundo, todo adulto precisa prestar atenção, mas eu quero dizer no sentido de isso aqui pode te ajudar ou pode prejudicar muito. Então esteja alinhadinho com o seu imposto de renda, porque isso aqui vai definir a saúde financeira. A saúde financeira é de tudo, do todo, né? Porque quando a gente está falando de microempresa, por trás dela tem um microempreendedor. E essa empresa, para existir, esse CNPJ, ele teve um CPF por trás. Então, cuidado, porque quando você se enrola com uma coisa desse tamanho, pode prejudicar um futuro promissor. Sua empresa está dando super certo, começa a crescer e você começa a se enrolar. Ao invés de você temer não sair do lugar, você começa a temer sair do lugar. Inclusive, eu me vi nesse lugar, viu? Eu tô falando, pode parecer besteira, do tipo, ah, Priscila, para que besteira, todo mundo quer crescer, todo mundo quer melhorar, todo mundo quer melhorar, mas qual é o preço de se melhorar? Qual qual o tamanho das coisas? O que que muda quando você melhora? Perguntas que quando eu fui me fazer e fui entender o cenário, me assustou. Porque se você está falando de uma venda de serviço instável, como é no meu caso, eu não tenho uma previsibilidade financeira fixa. Ela não é estável. Porque muita coisa pode mudar. Ainda mais, eu trabalho com contrato, mas independente de eu trabalhar com contrato, inúmeras situações podem ocorrer. E eu gosto de trabalhar de forma parceira com os meus clientes. Eu não gosto de trabalhar de forma grossa. Pô, é que depende das situações também, tá, gente? O que é alinhado no contrato é bem importante a gente seguir. Mas eu quero dizer no sentido de, por exemplo, nem tudo tem que ser a ferro e fogo. Ainda mais se a gente quer ser parceiro a um prestador de serviço qualquer. Porque prestador de serviço qualquer um pode ser. O sobrinho do dono do seu cliente pode ser. A verdade, gente, é que esse tema deveria ser matéria escolar. Eu sinto que se eu tivesse tido educação financeira na minha infância, e olha que eu sei lidar muito bem com o meu dinheiro, graças a Deus, sempre soube. Inclusive praticava agiotagem quando eu era criança, mas o lance é que quando você tem noções básicas financeiras, você consegue fazer coisas. E eu acho que assim, quando você vem de família rica, eu acho que é um pouquinho mais difícil pra você ter noção. Eu acho que é pra todo mundo, tá? De começar da premissa que eu acredito de fato. Eu acho que todo mundo devia ter educação financeira, inclusive os que já têm dinheiro. Mas eu acho que mais do que o já tem dinheiro, que eu até coloquei inclusive, mas eu acho que mais ainda é a galera da baixa renda. Porque é difícil você ver o seu dinheiro entrando, tanta conta para pagar, você começa a perder a dimensão do que você consegue fazer com isso. Eu lembro que eu entrei num emprego muito bom quando eu era terceirizada, que eu ganhava muito bem, mas eu era muito frustrada no que eu fazia, então eu gastava dinheiro que eu nem via. E era uma fase que eu podia ter guardado muita grana, porque eu não tinha muitas contas a pagar. E, né, eu morava com os meus pais, então são coisas que poupava bastante grana. Hoje eu vejo que a maior parte da minha renda vai na minha nos meus gastos de consumo, que são coisas que
eu posso tentar melhorar, né, se eu me mudar e questão de compra de mercado e do que eu vou consumir e tal, mas são coisas assim que não dá pra cortar. Coisa que eu vou cortar despesas, vou parar de fazer mercado. Eu vou ficar com fome? Então eu percebo que tinha que ser uma educação, uma matéria escolar, porque quando a gente consegue saber para onde o nosso dinheiro está indo, porque assim, não, eu tenho plena noção da onde está aplicado cada real meu, mas não se engane, não é tão fácil quanto você falar só: "Ah, eu pago Netflix, eu pago isso, eu pago aquilo". Às vezes você não tem dimensão dos miúdos. Quanto você gasta no pão, às vezes você deixa o pão mofar e ele se perde, então você gastou dinheiro à toa. Na quantidade de bananas que você está comprando e tá deixando passar. Às vezes é prestar atenção no óleo, eu gastei tanto aqui no sacolão, mas essas frutas, cara, eu comi metade, porque minha outra metade estragou. Então, eu vou prestar atenção, porque na próxima eu vou comprar uma quantidade menor, porque pelo menos eu vou gastar o que eu vou consumir. Mas é nesses miúdos que eu tô falando. Às vezes no docinho do pós-almoço que você não dá conta. Ah, é só R$ 1 que eu paguei no bombom, 1,75 ou 2,79. É um docinho, eu mereço. Quando você vai ver, de 2 em 2. Uma vez eu fui tentar ajudar um ex a organizar sua vida financeira, vi que tinha muito miúdo, coisa de R$ 5, R$ 8, mas era diário, era duplamente, tipo, era diariamente 2 vezes cobrado um valor miúdo assim, mas sempre variável, não era tipo era bem parecido e bem próximo, mas bem diferente. 5,35, 6,70, tipo umas coisas assim. E aí quando eu fui perguntar por quê, ele falou que é porque estava indo almoçar com os amigos perto. E aí ele falava: "Ah, gente, só R$ 5, não precisa me pagar não". Quando a gente foi fazer a conta, por mês, esses R$ 5, R$ 6, R$ 8, R$ 4 às vezes, de Uber, até o restaurante, no montante saía quase R$ 120. Então, assim, são essas coisas que, a gente tem que prestar atenção, e por isso que eu acho que a educação financeira teria feito tanta diferença. Mas vamos falar do que a gente tem hoje, né, infelizmente a educação financeira só vem se alguém nos passar. Eu tive uma lição, inversa muito boa, eu acho muito legal. Eu ouvi a minha vida inteira que o cartão de crédito era coisa do cão, e que você não podia usar, porque podia perder o controle. A minha vida inteira eu usei cartão de crédito, inclusive foi uma das primeiras coisas que eu fiz, porque na minha adolescência eu fui fotógrafa e eu não queria, ter que prestar conta com meu pai das máquinas que ele tinha. Então um dos primeiros investimentos que eu fiz na vida foi comprar minha câmera profissional, e quando eu comprei, foi muito louco, porque eu tive que ter um cartão de crédito, mas eu tinha crédito no banco, então eu consegui isso com muita facilidade. Depois que eu consegui comprar a câmera, eu percebi que o cartão de crédito não era um vilão. Eu que tinha que entender como trabalhar com ele. Então, o que que eu fazia? Eu prestava muita atenção nas minhas contas, e antes de fazer uma nova compra, eu sempre ia na minha fatura e percebia ela, pra entender o quanto eu conseguia. Nessa época, eu confesso que eu não guardava muito não, mas eu, graças a Deus, um problema que eu não tive foi gastar mais do que eu tinha. Isso eu já não tinha. Inclusive, para emprestar cartão de crédito, coisa que eu não faço mais, mas para emprestar, eu só emprestava com a previsibilidade que eu tinha. Então, por exemplo, se eu não tivesse o dinheiro para cobrir o que aquela pessoa fez, porque assim, gente, eu só emprestava para quem eu confiava, e graças a Deus nunca me pisaram na bola em relação a isso, então sempre pagaram na data certinha e tudo mais. Mas o que que eu pensava? Cara, se essa pessoa ficar doente, se o filho dessa pessoa se acidentar, qualquer coisa acontecer, e essas pessoas geralmente trabalhavam com um mês, né, tipo, elas investiam de acordo com o que o mês rendeu. Então, se elas ficassem doentes e não trabalhassem, por exemplo, não teriam como pagar, porque não teriam como trabalhar. Eu pensava, se alguma coisa desse gênero acontecer, eles não vão deixar de comer, comprar remédio para me pagar. Esses níveis extremos, eu aceitaria como desculpa. Eu não aceitaria como desculpa níveis como eu encontrei um Uber nessa semana e falou que com frequência pedem para ele. Então, por exemplo, esse tipo de coisa eu já não passaria, porque eu já não permitiria que coisas do gênero acontecesse, entendeu? Esse tipo de coisa, por exemplo, eu já não cometeria, mas, eu sabia que poderia acontecer emergências, então eu sempre emprestava aquilo que eu podia pagar, me enrolar. Mas eu percebi o porquê que falavam aquilo pra mim. A galera, na maioria das vezes, usa o crédito como se não houvesse amanhã. Aí esquece que o crédito vem. O amanhã existe, entendeu? É tipo a virada dos anos 2000. Gastaram tudo que tinham, que não tinham, porque, o mundo vai acabar, né? Aí o mundo não acabou e ficou as contas. E agora, como é que a gente paga o que ficou? A parte que o mundo não acaba, ninguém me avisou como é que a gente lidava. Como é que a gente faz agora?
Então são coisas que a gente precisa pensar e calcular para a gente não se enrolar financeiramente. E por mais que eu esteja falando com microempreendedores neste canal na maioria das vezes, eu achei importante a gente trazer esse tema nesse lugar de vamos prestar atenção em como a gente está cuidando disso para fazer acontecer. E antes de cuidar do CNPJ, é importante cuidar do CPF. É, gente, no final das contas, eu prestei atenção que é muito fácil você falar que é só juntar dinheiro. Na vida adulta, teve um aprendizado que eu tive, ainda mais quando se é independente, infelizmente não é só juntar, não é tão fácil assim. Mas esse episódio não é sobre histórias tristes, é sobre facilidades. Então anota aí que a tia Pri veio pra facilitar a sua vida. Eu tô falando tia Pri como se fosse crianças me ouvindo, né? Perdão, pausa para a água. Já disse que eu odeio calor hoje, mas essa semana não posso nem reclamar do calor. Então, coisas que facilitam para você, porque assim, tem duas coisas que você precisa entender de forma prática para você não se enrolar na vida adulta em relação ao imposto de renda. Tem coisa que você precisa saber e tem coisa que você precisa saber contratar. Vamos começar da premissa de você não precisa estudar contabilidade, você não precisa entender profundamente, nem assim. Tem muita gente que eu conheço que declara o seu próprio imposto de renda. Pô, parabéns, eu não consigo. É uma coisa muito difícil e eu já tentei. E olha que eu tentei quando nem empreender, eu empreendia ainda. E para mim já foi difícil, imagina agora com CNPJ, o quão difícil não seria, mas tudo bem. Você pode, sim, se aprofundar a esse nível, mas mais importante do que você saber tudo e saber fazer sozinho é você também saber contratar. Por quê? Você precisa ter noção quão grave pode ser a situação para você sair ou não do local, do problema. Por exemplo, uma coisa que aconteceu comigo e foi muito ruim, e eu aprendi da pior maneira possível, foi quando eu fui desvinculada do MEI. Você ultrapassa muito o valor, você é desvinculada do MEI. E aí você vira o posto o governo, né, te transforma em a Receita Federal te transforma em ME, que é microempresa. Que a microempresa é um pouco maior do que o MEI, que é o microempreendedor individual. Geralmente você não tem funcionário, ou no máximo você tem até direito a contratar um, de forma correta, né, seguindo a lei e tal. Mas geralmente o MEI não é, ele trabalha sozinho e tudo mais. O microempreendedor, a microempresa, não. Ele já é diferente. Já consegue ter uma renda maior, então ele já contrata de 2 a 3 funcionários. É tipo aquela loja que tá dando muito certo. E aí começa a ter 2, 3 funcionários além do dono. É tipo isso, entendeu? Aí começa a crescer mais, de repente ele consegue até abrir uma filial em outro bairro, em outro local. É tipo isso. O que aconteceu? Me transformaram nisso porque eu ultrapassei muito do valor. Inclusive, esse ano, graças a Deus, estou agradecendo que a lei mudou. Então, para quem acha que o governo atual não está fazendo nada para a gente melhorar de vida, tem certeza? Porque esse ano é o primeiro ano que eu estou despreocupada como foi meu ano anterior. E o ano que vem eu também estou despreocupada de como vai ser para declarar o desse ano. Pra vocês terem ideia do quanto me ajudou, porque se teve uma coisa que me assustou e eu, assim, meu Deus, como eu fiquei com medo, foi na época da pandemia, que eu paguei impostos altíssimos, como eu nunca tinha pago na minha vida antes. Então, cuidado com quem você vota, cuidado com o que você fala, porque se teve uma coisa. É por isso que eu falo que quando eu voto quem defende pobre, porque eu sou pobre ainda. Eu posso não ser daqui a um tempo, quem sabe? Sou. Mas hoje eu sou. E eu sei o quanto isso é ruim ou não para mim. Então, hoje a minha realidade financeira melhorou muito por conta do governo atual, que me ajuda, que colabora com isso. Então, é uma coisa a se prestar atenção. E aí, quando o governo me desvinculou, a Receita Federal, né, no caso, me desvinculou como MEI, assustadíssima, porque foi assim, a contadora que eu estava fechada era uma amiga que tinha acabado de fazer um intercâmbio. Então, a gente teve 2 desafios. Primeiro que ela estava mudando completamente a vida dela, então a rotina dela ia mudar completamente. E segundo, que ela tinha um fuso horário diferente do meu. Então, eu quero até levantar, eu não vou trazer nomes, mas eu vou até levantar aqui que ela não teve responsabilidade nisso. Eu que tinha que ter percebido isso. Eu não quis abandonar ela porque
Na verdade, eu não quis trocar a minha contadora, porque eu tinha muita confiança nela e como eu falei no começo do vídeo, a confiança é algo muito importante para esse tema. Então eu não queria abrir mão da pessoa que eu tinha confiança para resolver aquele meu problema. Só que eu tinha que ter percebido que, infelizmente, já estava fugindo da alçada dela. E aí, quando ela foi fazer minha contabilidade, ela chegou a me falar: "Pri, você foi desvinculada, então você precisa se vincular de novo". Aí eu até perguntei pra ela: "Mas o que é isso?". De certo modo, eu tinha entendido quando ela falou que era uma coisa assim: "Ah, não é tão importante". Tipo assim, ela falou de uma forma tão leve, tranquila, que eu pensei assim: "Ah, é uma coisa que se eu mudar bem, se eu não mudar bem". Mas ela falou: "Procure um contador, tã-nã-nã", e eu segui as instruções dela. E todos os contadores me falaram a mesma coisa: "Olha, pelo que você está me falando do seu faturamento, eu não acho que faça sentido. Então vincule novamente você pra MEI e caso você continue muito com essa mudança de valor, aí faz sentido". Porque assim, lembra que eu falei que é muito instável? Eu não tenho previsibilidade fixa. Pode acontecer de eu ter um ano muito bom e passar do valor do MEI absurdamente, mas pode acontecer de não. Então, nessa época, eu estava com clientes muito bons, fixos, que estavam pagando frequentemente. E de um ano para o outro já mudou completamente, porque a minha cartela de cliente abaixou absurdamente, teve gente que ficou comigo que abaixou serviços. E assim, a vida acontece, né, gente? Então, nem tudo eles conseguiam fazer. Tinha cliente que quis diminuir serviço porque por conta dos altos custos que teve. Teve muita gente que precisou mandar muita gente embora na época da pandemia. Então são fatores que acabam interferindo no trabalho. E como é que eu o que que eu posso fazer diante desse cenário? Ou eu me adapto à realidade do cliente ou eu perco ele. E tá tudo bem também se eu perder o cliente, tá? É muito comum a gente demitir cliente, quando não dá mais match com os nossos com as nossas visão e valores da marca. E eu costumo demitir cliente se não fizer muito sentido, se eu começar a perceber que tá abusando da minha boa vontade, eu demito, eu não perco mais tempo com isso não. O ponto era que estava me afetando num lugar que eu estava sem entender. Como é que eu vou virar ME? Porque assim, para vocês entenderem, a diferença do MEI para o ME é que no MEI a gente paga os impostos tudo no DAS. A gente paga o DAS e tá tudo lá. Entendeu? A gente não tem nenhuma prestação de contas a mais do que aquilo, a não ser na hora da declaração de renda se acontecer. Geralmente não acontece. No ME já é completamente diferente. Você não paga nenhum valor fixo, tipo DAS. Você paga um valor para CME, aí você tem, ainda mais aqui em São Paulo, tá? Imposto para a prefeitura, para você trabalhar. Nosso santo prefeito, Ricardo. Obrigada, Ricardo! Tenho que, até para trabalhar na minha casa, tenho que pagar para ele. Opa, tô trabalhando aqui, dá um dinheirinho para São Paulo. Para a prefeitura eu tenho que pagar, eu tenho que pagar para a cidade, tenho que pagar imposto, mesmo não tendo escritório, mas para avisar eu estou aqui. Fora que eu tenho que contratar um contador fixo para ficar todo mês prestando conta, e aí me avisando também caso alguma coisa nova surja. E só de bate-pronto aqui, ó, eu tenho amigos que são ME e me falaram que só de imposto de renda pagam mensalmente R$ 1.000. "Ah, mas é só 6% do seu faturamento que você paga". É 6% do faturamento que você paga, só que ainda tem os outros impostos fixos, então somando tudo passa de R$ 1.000. Então, se eu não tenho uma previsibilidade fixa, como é que eu me viro, ME? E aí vem o medo de você passar. Mas aí vem também a necessidade de você ter conhecimentos básicos. Bom, a minha contadora, né, falou isso, mas eu não vi nada. Aí, em 2024, eu continuei sendo MEI, continuei emitindo minhas notas fiscais, estava tudo indo bem, vamos para frente. Quando chegou em 2024, um belo dia de outubro, eu não consegui emitir nota fiscal. Pensei: "Ué, o que aconteceu? O que que tá acontecendo?". Aí eu fui atrás de vários contadores. Eu fui atrás dessa minha contadora que por conta de fuso horário, por conta da rotina dela, óbvio que ela não conseguiu me ajudar, metadinha, ainda tentou. Aí chamei outros contadores, eu sei que eu apelei para tudo, eu apelei para o contador da agência que eu prestava serviço, eu apelei para contadores novos também, fui atrás do Contabilizei, por exemplo. E aí eles me informaram que foi o rolê do ME, me desvincularam do MEI, eu não paguei nenhum imposto devido do ME e fiquei trabalhando aí uns 3, 4 anos. Ó que beleza. Declarando como MEI, tá, detalhe que eu não deixei de declarar imposto de renda, mas foi como MEI, que mais que eu fiz? Eu paguei o DAS todo esse tempo, é isso, eu me desvincularam do bem, mas eu não me desvinculei. Eu não quis não fazer parte daquilo. Aí eu desesperei, cara, porque eu falei: "O que que eu faço agora?", porque a dívida deve estar gigantesca, né, nenhum imposto pago desde sempre.
Aí eu encontrei uma contadora de confiança que me ajudou, me esclareceu, mas antes de encontrar essa contadora, uma coisa importante, tá? Eu percebi o quanto os contadores não estão preparados para lidar com pessoas em situação de risco, de crise. Eu estava muito ansiosa e uns 3, 4 contadores que eu entrei em contato, todos me trataram de uma maneira muito ruim, ao ponto de não, em vez de me deixarem mais tranquilos no sentido de: "Não, eu vou resolver seu problema", me deixavam piores. Com cada um que eu falava, a dívida aumentava. "Não, você deve estar devendo uns 10.000, daqui a pouco você deve estar devendo uns 20.000. Não, que daqui a pouco você vai ter que pagar 50.000, certeza". E eu: "Gente, meu Deus, que absurdo". E detalhe que o tempo estava correndo, eu precisava emitir, nota fiscal para os pagamentos não pararem de acontecer, porque, né, tudo que eu não precisava era deixar de ter pagamento. Quando eu me vi nessa situação, eu recebi alguns conselhos. Um deles, eu tenho uma amiga, minha amiga Cris, que inclusive a gente fez um episódio maravilhoso sobre empreendedorismo feminino. Ela me deu a dica, ela trabalha no Sebrae Bahia e ela me falou: "Pri, entre em contato com o Sebrae, que eles podem te ajudar". E de fato eles me ajudaram. O Sebrae delas, inclusive, é maravilhoso. Mas eu entrei em contato e eles foram uns amores, me acalmaram, falaram sobre coisas que poderiam ou não acontecer, me tranquilizaram. E depois de tudo isso, eles me apontaram coisas que eu podia fazer. Um conselho que eles me deram foi ir pra, prefeitura mais próxima que eu tivesse e verificasse meu CNPJ. Bom, perante a prefeitura não tinha nenhuma dívida, né, não tinha nenhuma conta ou prestação a pagar. Aí depois eles me falaram: "Então agora você precisa ver esse outro detalhe aqui, mas eu não sei se é tão grave quanto você está calculando, um pouco mais tranquilo do que você está previsionando". E de fato foi, eu tive uma solução mais acessível. Isso foi em outubro de 2024. Quando foi janeiro de 2025, um amigo que inclusive foi muito louco, porque ele passou pela mesma coisa que eu e ele não lembrou que ele foi uma das pessoas que eu perguntei. O que já aconteceu, quando eu parei de emitir quando, eu não conseguia mais emitir nota fiscal, tinha uma mensagem que aparecia que eu não conseguia nem logar no meu ponto .gov, né. E aí eu perguntei pra ele: "Isso aqui já aconteceu com você, tal, não sei o que lá", e quando aconteceu com ele, ele ficou tão nervoso e tão atônito com tudo, que ele nem lembrou que eu fui uma das pessoas que perguntou aquilo pra ele. Ele veio tirar dúvida comigo como se a gente nunca tivesse conversado sobre o assunto. E aí, lembrei ele que foi a mesma situação que eu passei, e ele falou: "Putz, Pri, lembrei, nossa, verdade, como você resolveu?". E aí eu falei pra ele, e ele resolveu exatamente da mesma maneira, então ele sofreu muito menos tempo, porque eu já tinha passado por aquilo. Mas eu aprendi isso, o quão é importante você saber contratar as pessoas, porque a depender de alguns contadores, eu teria pago fortunas. E assim, eu sei que ele estava cobrando valor, ele estava colocando que era o valor de imposto, o valor da dívida e tal. Eu sei que ele estava colocando um valor que era para ele resolver também aquele problema. E de novo, eu não gosto de colocar preço no serviço das outras pessoas, mas é também reconhecer o que faz sentido ou não. Você quer cobrar um valor exorbitante? Tá tudo certo, quem tá cobrando é você, eu também não sou ninguém para julgar não. Eu tenho minha opinião sobre, mas eu não vou julgar. O ponto é, quer cobrar isso? Tá tudo bem, eu não tô nem julgando essa questão. O que eu vou colocar em pauta é: "Cara, eu tenho valor? Eu tenho esse dinheiro? Tenho como arcar, cobrir?". E você do outro lado como profissional, você vai ser a pessoa que vai cobrar isso, porque você quer trabalhar só com pessoas que podem pagar isso, ou vocês querem ampliar e trabalhar com outros tipos de pessoas também? São questões que são importantes a gente colocar na mesa. Aí fica aí de dica contadores de plantão, que chegaram até aqui por algum motivo. Isso é importante. E ouvir o cliente também é muito importante. Eu fui em um evento semana passada, eu tô gravando esse episódio em março, só para vocês saberem, tá? Foi um evento que no primeiro momento, quando as palestras e tal, eu pensei assim: "Cara, esse evento não é pra mim". E depois eu percebi que na verdade era, porque por mais que eu não fosse o foco, se não fosse tão interessante pra mim, eu estava com uma coisa muito valiosa ali, com a oportunidade de ouvir os clientes que me contratam. E com um insight maravilhoso de coisas que eu posso melhorar para os meus entregáveis ter mais valor do que ele já tem. Porque, assim, quem vende serviço vai entender o que eu tô falando. É muito difícil a gente colocar valor a serviço, porque na maioria das vezes ela não é visível. Ela não é estática, ela não é tocável. Então não é uma roupa que dá para você ver o acabamento, se a costura é bem feita, a qualidade do tecido. Não é uma coisa palpável, é uma coisa estática. E para piorar um pouco a minha situação, o meu serviço, ele bem feito, além dele não ser
visualmente entregável, é ainda difícil, porque ele é a longo prazo. Então, se você me contratar hoje, você não vai ter um resultado daqui a um mês. E é difícil para o cliente enxergar isso. É muito mais fácil para ele ver aquilo e falar assim: você não está me entregando valor, não tô vendo diferença. É muito miúda a diferença. A médio e longo prazo que você consegue enxergar melhor. É claro que se você for profissional, para muitas pessoas que eu fiz mentoria no ano passado, eu percebi isso e eu fiquei muito feliz. Eu notei, eles notaram pequenas diferenças. Eu fiquei muito feliz com isso, porque é difícil você enxergar essa diferença e você ver valor nela. Não, eu melhorei nisso aqui porque você me ajudou. Quando você me orientou aquilo, eu não acreditei muito, mas realmente olha a diferença. E assim, não é uma diferença de, meu Deus, cresci 1000 seguidores, métrica de vaidade. Então, para mim, esses pequenos detalhes fazem sentido. E esse evento me entregou isso. Então, é importante você entender quando você pode melhorar o seu entregável ou não. E eu percebi isso. Mas eu quero trazer aqui para ajudar vocês mesmo como vocês podem fazer isso no dia a dia. Então, entender as regras que não pode falhar. O que você não pode perder de prazo. Em maio, começa a data para você declarar seu imposto de renda. Mas agora em março, por exemplo, que inclusive já vai ter passado, porque eu vou saber esse episódio em abril, passou a data de você declarar o quanto você faturou em 2025. Detalhe que aqui você só vai informar a somatória das suas notas de 2025. Foi esse valor aqui que eu fiz. Pá, toma. É isso. Só isso que você tem que fazer. Então, entender essas regras, o que não pode falhar, é isso que você tem que pesquisar. É isso que você tem que saber. Independente de você ter contador ou não. Independente de você declarar seu imposto ou não. Declare, inclusive, né? Importante. Mas entenda o que você precisa saber. Então você precisa entender isso. Alguns exemplos que ninguém te ensina e você e muito menos te lembra. Ninguém vai te lembrar disso. E raramente vai ter um perfil ou outro que você siga que vai te falar: "Ó, tem muita gente que do imposto de renda é difícil você perder a data, porque, mano, o jornal todos os dias estão falando, é muito difícil, cara. Se você perder, é porque você realmente foi muito irresponsável, porque tem muita todos os dias. "Ah, mas eu não assisti, eu não tive tempo de assistir TV essa semana inteira". Beleza, mas tem uma coisa que não se para de falar, é disso. O governo fica em cima também, dando lembrete e anúncio pago nas mídias sociais disso. É uma desculpa que você não pode dar, cara. É uma desculpa que é difícil você dar. E aí, é o seguinte, quanto mais você se enrola com essas pequenas coisinhas, essas pequenas regras, difícil fica você se desenrolar e mais caro fica para você contratar alguém e ela resolver. Então é bom você prestar atenção, principalmente por conta disso. Agora, na hora de contratar, para você não ir às cegas, não ser comido vivo também, que é importante, não ser comido vivo. Eu percebi isso, inclusive, nesse problema que eu acabei de relatar. É importante você exigir comprovante de todas as declarações contratadas. Sim, é uma coisa importante. Eu contratei uma vez um contador, falei do que eu precisava, eu preciso declarar meu imposto de renda. Gente, o que que é o imposto de renda? Você declara como pessoa física, então como CPF, e você declara como pessoa jurídica, como CNPJ. É uma coisa básica. Como eu tinha a minha contadora de confiança, ela já fazia isso tudo bonitinho. Quando eu contratei esse contador, o bonitinho só fez meu MEI, o meu CNPJ. É pessoa física. Fiquei sem fazer um ano por conta desse Zé, ou ela. Então você tem que tomar cuidado. Então, exija os comprovantes que ele fez. Inclusive, eu colocaria isso até antes de pagar. Geralmente, a gente presta serviço, a gente cobra 50% antes e 50% depois. Só paga os 50% depois, que é o finalmente, depois que ele te enviar os comprovantes bonitinhos. Importante, aconteceu comigo. O mínimo é o PJ e o pessoa física. Cara, isso aqui é uma coisa tão simples e eu não sabia e me ferrei. Então, tá aí. Outra coisa, organize seus documentos no decorrer do ano e já chegue contratando sabendo o que é necessário. Não é difícil você saber. O ponto .gov tem essas informações. E os sites paralelos que tiverem, eu duvido que tenha informação errada também. Mas no ponto .gov é mais certeza. Então não espera o contador te perguntar e mantenha tudo alinhadinho. Faz uma planilha com seus custos. Deixa tudo organizado, para quando chegar lá, você não precisar nem somar tudo. É só você ir lá na sua planilha, ver o valor. Inclusive, tô falando isso me ouvindo, tá? Porque geralmente eu falho nessa missão também. Ai, a vida é triste quando a gente fala sobre essas coisas, mas o importante é seguir. A gente segue tentando. Mas façam o que eu falo, não façam o que eu faço. É tipo isso também.
Mas é sério, melhorem, façam isso, organizem seus documentos. Ó, é uma coisa que é bacana vocês saberem, existem alguns documentos que podem abater o valor, então coisas de saúde. Você foi no dentista, você teve que pagar o dentista particular de alguma coisa, você pode abater do seu imposto de renda. E aí o seu aluguel, seu condomínio, são coisas que você pode abater. E aí o bacana é que você abatendo esse tipo de coisa, chega num estágio que talvez você até receba. Esse ano, inclusive, eu tô com esperança de receber de volta. Eu nunca recebi, mas eu tô com esperança de receber de volta. De tanta coisa que eu paguei e não tive uma renda tão boa no passado, então provavelmente eu recebo esse ano. Deus abençoe meu retorno do imposto de renda. Então organize, para quando você estiver contratando, você já falar: "Não, já tenho todos os meus documentos". Inclusive isso é muito bom, porque a pessoa vai sa o contador vai saber que você não tá tão ingênuo naquela situação, então ele vai saber também: "Pô, não vou enrolar esse pobre empreendedor sofrido na luta". E existem algumas plataformas que salvam vida de forma gratuita ainda, cara. E aí, o Sebrae que eu citei, que você pode entrar em contato gratuitamente, eles não vão te cobrar para te instruir, para te falar sobre como pode funcionar. Ele tira dúvidas, ele te auxilia, ele te ajuda em todos os sentidos. Ele pode até acalmar seu coração, e aí você fica um pouco menos triste. Eu até me consolei quando eu entrei em contato por conta dos BOs que eu estava passando, foi muito engraçado. Mas eles me ajudaram muito, até nesse sentido. É isso, gente. Eu espero que vocês, não se enrolem financeiramente, que vocês declarem seu imposto de renda. Comentem aqui, podem sofrer, eu vou consolar vocês sofrendo junto, vamos desabafar. Vamos fazer um grupo de jovens que sofrem com a vida adulta e tudo que a gente precisa fazer nessa vida adulta que é um pouco sofrida. Eu tenho certeza que vocês devem ter história para contar, assim como eu tenho, a que eu desabafei aqui falando sobre. Eu entendo que não é fácil, mas é necessário a gente passar por algumas situações, então, infelizmente, é isso. Mas eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês comentem aqui se vocês já passaram apuros. Compartilhem aqui, eu já abri meu coração, eu vou querer rir um pouco de outros também. Apesar que no meu caso não foi tão engraçado não, viu, sofri a beça. Nossa, inclusive minha segunda crise de ansiedade não, minha terceira crise de ansiedade da vida foi em 2024 por conta dessa dor aí que eu passei, foi triste. Quase perdi meu qualidade do sono. E olha que é difícil alguma coisa atingir meu sono. É isso, eu espero que vocês tenham aprendido alguma coisa com, com esse episódio e que vocês me digam que tá tudo alinhado, porque quando eu subir isso aqui vai ter passado alguns prazos. Eu espero que vocês me falem assim: "Ah, cumpri tudo bonitinho, já coloquei na minha agenda". Inclusive essa declaração anual do MEI, eu já coloquei na minha agenda para não perder, porque eu sou danada para perder ele também, entendeu? É isso, um cheiro da Pri.